Essa é uma aula de ciências do 8º ano. Na aula de hoje iremos tratar sobre a economia no consumo de energia elétrica. Para falar desse tema, uma palavra-chave no tema é sustentabilidade. Essa palavra vocês devem conhecer, mas vamos ver uma definição mais oficial, vamos colocar dessa forma. A sustentabilidade é consumir recursos de forma moderada, de forma que eles não acabem no futuro muito próximo. Então, a sustentabilidade vem a ser isso, tá? Então é você usar os recursos de uma forma moderada, de uma forma parcimoniosa, de uma forma que você pense no bem do próximo e pense nas próximas gerações. Então você deve pensar nos seus filhos, nos seus netos. Então isso é sustentabilidade. Então nós ultimamente temos tentado buscar essa sustentabilidade por várias iniciativas, como energias mais renováveis, como energia solar, energia eólica, carros que não liberam tanta poluição, né, tratamento de água, enfim, várias atitudes têm sido realizadas para a gente viver uma vida mais sustentável. Então, uma coisa importante que vocês podem fazer, né, isso aqui eu falei de coisas mais grandiosas, mas vocês podem pensar em sustentabilidade dentro de casa. Como? Usando aparelhos de forma consciente. Tá? Então você pode usar aparelhos de uma forma que evite uma gastança, de uma forma mais moderada. E isso traz dois benefícios. O primeiro é uma economia financeira. Isso pode ser sentido, então você tem uma visão assim, de apagar mais luzes, de não ficar gastando tanto. Você, evidentemente, vai ser mais barato na sua conta de luz. E também uma diminuição no impacto ambiental. Porque, querendo ou não, aquela energia elétrica que chega na sua casa, ela chegou pelo poste de luz ali, pelo transformador, que foi gerado por uma usina hidrelétrica, alguma usina termoelétrica, enfim, alguma usina. Então, se você gasta menos, essas formas vão usar menos energia e você vai estar diminuindo o impacto ambiental. Tá? Porque, querendo ou não, toda forma de produção de energia ela tem algum impacto ambiental. Vamos ver algumas formas aqui dentro de casa como você pode fazer isso. O primeiro é a luz solar. Existem várias formas de você usar a luz solar a seu benefício, especialmente aqui no Nordeste, aqui em Goiânia, que tem sol em grande parte do ano. Então aqui o sol não é um problema como os países do hemisfério norte, especialmente na Europa, que você pegar, por exemplo, Irlanda, que assim, o sol é bem fraco, Londres é bem fraco, ou até países mais ao norte, como Noruega, que às vezes fica escuro uma boa parte do tempo. Então, a luz solar não é um problema nosso, então a gente pode usar isso a nosso favor. Primeiro, você pode aproveitar a iluminação dos cômodos, ou seja, de uma forma que sua casa, se você for fazer uma casa um dia, pensar o seguinte, como eu posso usar a luz do sol que vai bater aqui para que ela entre na minha casa e ilumine a casa, para não precisar usar energia elétrica durante o dia. Então isso pode ser feito atitudes mais baratas, como por exemplo, a gente já falou um pouco disso, já coloquei, que é essas lâmpadas de garrafa PET. Como que é feito isso aqui? Você coloca uma garrafa PET com água e coloca uma tampinha de água sanitária e coloca ela no telhado assim. E aí a luz que incide em cima aqui, ela vai refletindo na garrafa e faz uma forma de lâmpada. E é como se fosse uma lâmpada de 40 watts. É uma lâmpada normal, então funciona muito bem. E assim, é uma economia muito grande. Aí você pode falar, isso é coisa de gente que não tem dinheiro. Não, não é. Assim, empresas grandes têm feito um sistema semelhante a esse para justamente ter uma economia na sua energia elétrica. Então, assim, é uma atitude muito boa. Você pode economizar um bom dinheiro, tá, na sua conta de luz, fazendo uma atitude tão simples e tão barata. E uma coisa mais cara, mas que pode ser pensada a longo prazo, é a instalação de painéis solares. Porque isso aqui faz uma economia gigantesca na sua conta de energia. E é uma forma mais ecologicamente correta, se a gente pode colocar assim, de você conseguir obter energia através da luz solar, né? Outra coisa que pode ser feita é desligar aparelhos. Isso assim, é uma coisa óbvia, mas assim, esquecemos disso. Então, você criar uma atitude que pense nisso, né, assim, de internalizar isso na sua vida, de
você não deixar a luz ligada, sair apagando as luzes da sua casa, não deixar a TV ligada, computadores, porque isso são coisas que consomem muita energia. Nós temos esse costume de você estar ali limpando a casa, tá ajudando sua mãe, lavando a louça, alguma coisa, e deixa a TV ligada, nem tá assistindo. Ah, eu gosto de fazer isso porque eu gosto de ouvir o barulho. Mas você nem tá prestando atenção no que o cara tá falando na TV, a pessoa tá falando na TV. Então, desligue. E também é a mesma coisa de luzes. Às vezes a gente fica deixando luz ligada inutilmente. Computador também, se você tem um notebook, aí fica aquele computador ligado ali. Se você baixar a tampa do computador, ele já desliga. Então não fica aquela tela gastando energia. De novo, você vai estar ajudando o planeta, né? E você vai estar fazendo uma economia na sua conta de luz no final do mês. Outra coisa que impacta muito na conta de energia e tem muitas atitudes que nós tomamos que podem fazer com que essa conta aumente ainda mais é a questão da geladeira. A geladeira, certamente, aqui onde nós vivemos, é o item que mais consome energia nas nossas casas, porque ele fica ligado o dia todo. Ele não é o mais que tem a maior potência e gasta mais energia, mas como ele fica ligado o dia todo, né, então ele acaba gastando mais energia. E certamente boa parte da conta de luz que você tem aí na sua casa, ela é ocasionada por causa de geladeira, porque uma pesquisa do IBGE mostra que 98% das pessoas no Brasil têm geladeira. Então é uma coisa que todo mundo tem, então é uma coisa que gasta muita energia. E aí tem duas coisas que eu quero falar para vocês para evitar de fazer, porque aumenta ainda mais o gasto da energia elétrica por causa da geladeira e que você pode ter uma economia. Primeiro, não colocar comida quente diretamente na geladeira, tá? Então você tá ali, você fez o almoço, fizeram almoço em casa, e aí depois, vamos comer isso aqui, sobrou, vamos comer mais tarde ou amanhã, e coloca na geladeira, ainda quente. Não faça isso, por quê? Porque como ele está quente ainda, a geladeira vai trabalhar mais ainda para tirar aquele calor de dentro daquela panela. O ideal será você deixar esfriar na temperatura ambiente, então ali no fogão mesmo, deixa esfriar, deixa ficar bem friozinho, e quando tiver desse jeito, aí sim você coloca na geladeira. Então, essa é a primeira dica. A segunda é não colocar peças de roupa, tênis atrás da geladeira. Muita gente faz isso, né? Esqueci de colocar para secar a roupa. Tá chovendo muito e vou colocar porque eu preciso da camiseta amanhã para ir para a escola, da farda, né? Aquela coisa, e coloca atrás da geladeira. Só que isso faz aumentar ainda mais o consumo da geladeira. Então, evite fazer essas duas coisas, que aí você vai estar diminuindo o impacto do custo da sua energia elétrica na sua casa. Um outro item importante, que não é todo mundo que tem, né, mas se você estiver em casa é importante de falar, é o ar-condicionado. Primeira coisa, o ar-condicionado não deve ser instalado aqui embaixo, tá? Nunca. Ele deve ser instalado no alto. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele gela o ar que está aqui no alto, e esse ar que é gelado, ele é menos denso. Por ser menos denso que o ar em volta aqui, ele vai acabar descendo. E o ar quente está aqui embaixo, ele vai subir. Então fica essa que a gente chama de corrente de convecção. E aí, por isso tem que ser instalado no alto. Porque se você colocar aqui embaixo, essa corrente é feita aqui embaixo. E aqui em cima fica quente. Então vai demorar mais para gelar o ambiente. Então é perda de eficiência. Então não faça isso. Outra coisa, evite de instalar o ar-condicionado em parede que pega muito sol durante o dia. Porque esse ar-condicionado vai esquentar. Então digamos que essa parede aqui pega muito sol e não essa. Aí você não instala aqui. Porque se você instalar ela aqui, o sol vai ficar batendo nesse ar-condicionado, ele vai estar quente, aí durante a noite você vai ligar ele primeiro vai ter que se resfriar, e aí depois você vai ter que... aí depois que ele vai resfriar o ambiente. Então, é melhor instalar nessa parede, que pega menos luz, né, digamos. Lâmpadas. Faça a troca das suas lâmpadas normais, convencionais, para lâmpadas LED, porque lâmpadas LEDs, elas são muito mais econômicas, tá? Elas são um pouco mais caras, é verdade, mas não estão tão mais caras hoje, mas elas geram uma economia muito grande na sua conta de luz. Uma coisa importante que foi criado por alguns órgãos, como o Inmetro, chama selo Procel. Esse selo, ele indica se o aparelho é econômico ou do mesmo tipo. Então, esse aqui é o selo. Você já deve ter visto isso em vários aparelhos. Aqui, por exemplo, se você for numa loja de eletrodomésticos, você vai lá e vê lá algumas geladeiras, você vai ver que todas têm esse selo aqui. Então, esse selo, ele indica assim, a economia do aparelho. Então, se o selo é A, o que quer dizer? Que, ele é até verdinho, quer dizer que ele é mais econômico. Se ele é E, quer dizer que ele é menos econômico, tá? Então,
Isso é uma coisa que você deve ver. Porque assim, normalmente os que têm selo E, eles são mais baratos, esses aparelhos. E os selos A são mais caros. Por quê? Porque o selo A é mais econômico. Só que às vezes é bom colocar na ponta do lápis que vale talvez a pena você comprar um selo A, que é mais caro do que o selo E. Porque, sei lá, uma geladeira que vai durar muito tempo, a economia que você vai ter na sua conta de luz pode compensar, sabe? Essa diferença de preço. Veja, por exemplo, digamos que isso aqui é uma geladeira, tá? Eu não sei se é uma geladeira, eu peguei isso aqui na internet, mas se ela consome 20 kWh por mês, a gente falou disso na aula passada, ela vai ter um custo, né? O watt hoje, o kilowatt em Goiânia, ele está custando 84 centavos. Então, você multiplica isso aqui por 84 centavos, você vai saber quanto você vai gastar com esse aparelho. Vai dar mais ou menos uns 16 reais com esse aparelho. Aí você vai comprar um outro aparelho, isso aqui é celular. Aí você compra o selo E ou o selo D aqui, ó, e ele gasta 30 por mês. Aí você vai estar gastando 25 reais na conta de luz. Então já é 10 reais mais caro. Só que somando isso mês a mês, vai ficando muito caro. Então é uma coisa que tem que ser pensada, se vale a pena ou não. Já partindo para o final da aula, pessoal, uma coisa que foi criada por Benjamin Franklin, tá? Benjamin Franklin criou isso aqui que chama horário de verão. Ele foi inventado, isso no século XVIII, tá? Pelo Benjamin Franklin. Aqui no Brasil ele foi implementado na década de 30. O que é o horário de verão? A ideia dele é minimizar a sobrecarga de consumo durante alguns picos diários. Porque assim, o que acontece? As pessoas chegam em casa, normalmente, no fim do dia, 6 da tarde, 5h30, 6 da tarde, e aí já está escurecendo, e aí as pessoas vão ligar, vai chegar em casa e quer assistir TV, quer fazer alguma coisa, quer tomar banho, vai ligar as luzes, então ali você tem um pico de energia. Só que a partir do mês de outubro, cadê aqui, onde eu coloquei aqui? Aqui, em outubro, o dia ele fica mais longo, tá? A gente chama isso de solstício de verão. O dia começa a ficar mais longo. Aqui no Nordeste não é tão sentido isso, mas especialmente em regiões do Sul e Sudeste é bem sentido. No Paraná, por exemplo, tem dias que vai escurecer 8h30 da noite. Então, qual que é a ideia desse horário de verão? É você aumentar ainda mais esse horário, ou seja, você faz com que você muda o horário em 1 hora, né? Você adianta o relógio em 1 hora, e aí o dia se torna, digamos assim, mais longo, e as pessoas, quando chegam em casa, ainda tá dia. É óbvio que elas têm que acordar mais cedo, né? Mais escuro. Isso que é ruim do horário de verão, as pessoas não gostam de acordar num dia mais cedo. Mas, em compensação, elas chegam em casa e ainda tá claro. E elas não vão ligar a luz, não vão talvez tomar banho quente, né? Então você está economizando energia. Então o governo faz isso justamente para, no Brasil, você ter uma economia de energia nesse período, tá? Aqui no Nordeste, percebam, aqui em Goiânia, que está aqui, ó, não tem mais horário de verão. Ele tinha até um tempo atrás, mas aí foi tirado esse horário de verão, tá? Perceberam que aqui não compensa tanto. Mas aqui nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ainda existe o horário de verão. Então, aqui existe esse horário e aí você tem essa economia de energia. Especialmente em indústrias, né, é bem visto essa economia porque eles acabam economizando muito dinheiro. E isso é bom, né, de economizar dinheiro, como a gente falou no início da aula. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um excelente dia. Que Deus abençoe todos vocês.